Boa tarde, galerinha. Então, mais um vídeo aqui, né? Para nós revisarmos o nosso conteúdo, porque vocês farão uma prova de português na semana que vem. Então, para os alunos do 6º ano, nós vamos fazer uma pequena revisãozinha aqui do conteúdo. Vamos lá. Então, para começar, nós estudamos um pouquinho dos elementos da narrativa. Esses elementos, eles são importantíssimos e eles são, na verdade, obrigatórios, né? Aparecerem em todos os textos narrativos. Quais são eles, então? O narrador, que normalmente narra a história em primeira pessoa ou terceira. Essa parte ali de primeira ou terceira pessoa, gente, nós já estudamos também, né? Então, ou seja, se o narrador está em primeira pessoa, nós chamamos esse narrador de narrador personagem, que é aquele que participa das histórias, né? Se ele aparecer em terceira pessoa, ele vai se chamar narrador observador, que é aquele que não participa, que apenas observa, né? Ele narra a história de outra pessoa ou de outras pessoas. Personagem. Então, as personagens de uma narrativa, elas são divididas em protagonista, que é o personagem principal, né? Um ou dois, normalmente. Antagonista é aquele vilão que se opõe ao protagonista. E os outros são chamados de secundários, aqueles que têm menor participação na história. Nós temos o tempo. Então, o tempo é quando se passa, tá? Normalmente, nós temos expressões que revelam, né, a passagem do tempo, como era uma vez, certo dia, um dia, as horas iam se passando e assim vai. Nós temos espaço também. Então, espaço é onde aconteceu a história. Onde seria o lugar, tá? O lugar onde se passa o enredo. Como na parte gramatical nós estudamos os substantivos, então vamos lembrar. Substantivo é aquela palavra que nomeia seres, ou seja, aquelas palavras que têm nome, né, gente? E eu coloquei entre parênteses ali para vocês lembrarem do artigo. Como assim? Lembrem-se da dica que eu passei em sala. Como que eu sei que a palavra é ou não substantivo? Eu vou colocar o artigo na frente, né? Por exemplo, a bola. Como que eu sei que bola é um substantivo? Porque eu tenho a possibilidade de colocar na frente um artigo. A bola ou uma bola. Pedra também é a mesma coisa. Masculino, menino. Posso colocar o menino ou um menino. Portanto, né? Essas palavras são substantivos sim. Os substantivos, eles são classificados, né? Eles têm lá as classificações. Comum e próprio, simples e composto, primitivo e derivado, concreto e abstrato e o coletivo. O comum e o próprio, então, é bem simples, né? Comum são aqueles aqueles substantivos, os substantivos que nomeiam seres de maneira geral. De maneira geral, como assim? Então, por exemplo, ali coloquei pedra, carro, folha. Gente, se eu disser que eu vi uma pedra, eu não vou estar especificando qual pedra eu vi. E se a gente, né, analisar, existem vários tipos de pedra. Então, é geral, né? Os substantivos próprios, eles vão nomear seres específicos, ou seja, cada ser é um ser único, tá? E os substantivos próprios, eles vão ser escritos sempre com letra maiúscula. O exemplo ali, ó, Helena, Paraná e Lojas Marisa. Mas eles podem nomear também, né? Marcas de carro, nomes de rua, nomes de cidades, nomes de bairro e assim por diante. Próprio quer dizer único. O simples e o composto, ele é bem fácil também. Então, o simples é quando tem apenas uma palavra. Lata, bola, chuteira, né? Apenas uma palavra. O composto é aquele que tem mais de duas palavras, duas ou mais. E aqui, ele pode ou não aparecer com hífen, tá? Ó, beija-flor, ele tem o hífen ali, aquele tracinho que divide a palavra. Pé de moleque tem 2 hífens, né? Tem 3 palavras. Agora, girassol só tem uma, porém, se eu dividir, ó, não tem o hífen, mas se eu dividir a palavra, eu vou conseguir perfeitamente entender que gira mais sol, ou seja, existem ali sim 2 palavras, né? Portanto, girassol também é classificado como substantivo composto. O primitivo e o derivado, gente, eu dei algumas dicas na sala, né? Então, o primitivo é aquele substantivo, aquela palavra que dá origem a outras. Por exemplo, terra. Então, terra, eu tenho a possibilidade de formar novas palavras com essa palavra, né?
Por exemplo, terreno, terreiro e assim vai. Livro, livraria, livresco, né? Então, a dica é, os substantivos primitivos, vamos lembrar de primitivo, é aquele que vem primeiro. E derivado é aquele que vem depois, tá? Derivado vem depois, ou seja, ele deriva de uma palavra que já existe. Por exemplo, terreno. Terreno ele é derivado de terra, né? Ou seja, ele derivou dessa palavra, ele veio depois da palavra terra. Concreto e abstrato. Então, aqui a dica é a seguinte. Os substantivos concretos, eles não dependem de nenhum ser para existir. Concreto, por exemplo, nós temos ali o gato, cadeira, chinelo. Eles são independentes, né? Eu não preciso sentir. Ninguém precisa sentir para que eles existam. Então, eles não dependem de ninguém. O substantivo abstrato é aquele que depende de outro ser para existir. E aqui, na verdade, vocês vão lembrar sempre de sentimentos e emoções. Por quê? Porque se eu sinto, ele existe. E se eu não sinto, ele não existe, né? Raiva. A raiva ela só vai existir se eu sentir, eu ou você ou qualquer outra pessoa. Caso contrário, ela não vai existir. Portanto, é um substantivo abstrato, tá? E o coletivo, como o nome já diz, é um conjunto, né? Um conjunto de seres da mesma espécie. Eu coloquei 4 exemplos só para vocês lembrarem, mas na sala nós estudamos sobre isso, eu passei alguns exercícios e tem na apostila também. Então, coloquei como exemplo ali, turma. Turma é um conjunto de alunos, multidão, um conjunto de pessoas, cardume de peixes e elenco de artistas. Mas, lá no caderninho e na apostila, tem vários outros. E eles são tão simples que provavelmente vocês já devem ter decorado a maioria deles, né? Aqui nós temos os adjetivos. Então, os adjetivos, eles são características, né, gente? E eu coloquei aqui em vermelho para vocês lembrarem. Sapato furado, flor cheirosa, foto antiga, animais dóceis. Vejam que o que está em preto, eles são substantivos, né? O sapato, a flor, a foto, os animais. E o que está em vermelho é o adjetivo, né? Sapato furado. Furado é a característica do sapato. Cheirosa é a característica da flor. Antiga é a característica da foto. E dóceis é dos animais. E a parte de acentuação, gente, lembrando que aqui nós não estamos vendo a parte de tonicidade, apenas de acentuação. Mas, para que você entenda as regrinhas de acentuação, obrigatoriamente você tem que lembrar o que é a oxítona, né? Então, as palavras oxítonas, aquelas palavras que têm a última sílaba como a mais forte, a sílaba tônica, tá? E quando que elas são acentuadas, gente? Quando elas terminam em A, E, O e EM, seguidas ou não de S. Eu já passei isso aqui em um videozinho anterior, mas vamos lembrar. Babá. Babá é uma oxítona, porque a última sílaba da palavra, é a mais forte. Ela termina com A, portanto, obrigatoriamente eu preciso colocar um acento. Bambolê. Última sílaba tônica, né? O lê. Como termina em E, eu vou acentuar. Giló, mesma coisa, e armazém, a mesma coisa. Tá? Então, no singular e no plural, nos dois, tá? Lembrem lá, terminadas em A, E, O e EM. E, por último, as proparoxítonas. Então, as proparoxítonas são as palavras que têm a última sílaba tônica. E aqui é muito mais fácil, porque aqui todas elas são acentuadas, gente. Todas elas, né? Árvore, ângulo, lâmpada, tá? São proparoxítonas, porque tem a antepenúltima sílaba mais forte. Então, árvore, né? Então, 3 sílabas, última, penúltima e antepenúltima, e elas são acentuadas todas elas. Nossa prova, gente, vai acontecer na terça-feira, dia 28, conforme calendário. Tá lá na plataforma Iônica, e eu vou disponibilizar esses slides lá para vocês conferirem o vídeo, claro, né, gente? Então, bons estudos aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.